Boa tarde a todos. É um gosto estar cá. Antes de começar a minha intervenção, vou só dizer o seguinte: tudo aquilo que foi dito agora, e pegando no que a Ruth falou, se vocês tiverem essas características, do outro lado, e é o lado onde eu estou, posso-vos dizer que eu procuro diariamente esses perfis. Eu não sou o único, o Carlos está aqui, são as pessoas mais procuradas no mercado, porque têm um perfil diferente. E eu quero falar um bocadinho, quando me apresentaram o desafio, eu fiquei com muitas dúvidas sobre o que é que eu poderia trazer de valor, o que é que eu poderia acrescentar, e essa é uma preocupação que eu tenho, é como é que se aporta valor. Quando nós intervimos, temos que conseguir aportar valor. E o que é que eu vos havia de falar? Tenho vos falar de questões mais técnicas sobre como é que se abre, como é que se pode abrir ou constituir uma empresa em Portugal, como é que se pode trabalhar com recursos humanos, como é que se pode pensar num plano de negócios, mas percebendo que isso poderia demorar horas, e o objetivo não é estarmos horas, eu decidi trazer-vos a minha experiência. E, portanto, eu vou trazer um bocadinho daquilo que é a minha experiência e espero com isso que possa contribuir para uma decisão vossa. Até porque, de uma forma muito pertinente, os temas que foram apresentados, ainda por esse motivo fico muito feliz de ter sido o último, irei falar um bocadinho sobre o que o Jordi falou, irei falar um bocadinho sobre o que a Ruth falou e trazer um pouco sobre a minha experiência. Sim, porque a Ruth fala muito em citações, já percebi, eu também gosto. Há uma que eu acho muito interessante, que quando se define um empreendedor, diz que se tem que ser o maior maluco da sala. Ser empreendedor é ter essa característica, essa dose de loucura. Principalmente em Portugal, e não vou entrar com grandes detalhes o do porquê. Mas eu quero falar então um bocadinho sobre os benefícios e sobre os desafios de ser empreendedor. Porque normalmente quem é empreendedor tem um perfil de facto diferente, é uma realidade, já não falo só na questão da loucura, mas tem um perfil um bocadinho diferente e talvez vocês universitários se possam identificar com esse perfil. E por isso é que eu falo que ser empreendedor é uma carreira atual, mas é uma carreira para o futuro. Fala-se também muito, e não vou discutir política, da importância de termos empreendedores. Obviamente que o ecossistema político em Portugal não tem ajudado a que isso aconteça, mas é verdade que ser empreendedor é, para muitos países, a solução para o desenvolvimento económico desses países. Infelizmente, ser empreendedor, e atenção, há uma distinção que eu não vou aqui abordar, mas há uma diferença entre ser empreendedor e outra diferença entre ter um negócio. Há uma diferença entre os dois. O empreendedor é aquele que tem muitas características do que a Ruth falou. A questão de se adaptar, de perceber os contextos onde estão, de encontrar uma solução para os problemas. Quem tem um negócio é quem abre um negócio. Olha, lá está, quer revender torneiras, abre um negócio de torneiras. E vai ser útil à economia dessa forma. Empreendedor é aquele que pensa como pode trazer valor à sociedade através da resolução de problemas. Talvez vocês universitários sejam essas pessoas que têm essa forma de ver. Se eu for para o mercado de trabalho, eu posso, se calhar, resolver alguns problemas. O que eu quero deixar aqui bem claro é que, ao contrário do que tradicionalmente se fala e culturalmente nós temos esse peso, ser empreendedor é uma opção para muita gente. Tá? Eu vou falar um bocadinho sobre o que eu faço. Este é talvez o maior desafio na combinação do empreendedor. É, para além do meu papel de 24/7, estar sempre a pensar sobre os desafios, sobre os problemas que temos em cima da nossa vida, sobre como é que o negócio pode evoluir, como é que a concorrência nos pode destruir ou nós podemos atacar a concorrência, sermos pais, marido, mulher, ter tudo isso. Bom, falar um bocadinho, 2 minutos só para perceberem o porquê. Eu trouxe aqui 3 exemplos do que eu tenho feito, mas infelizmente não vou referir tudo. Mas tenho projetos que não correram bem. Neste momento trabalho numa tecnológica, com uma tecnológica também, desenvolvemos software para o mercado imobiliário, que é o IMO 360. Ser empreendedor é um desafio constante. É nós, muitas vezes, não conseguimos desligar do pensar o trabalho.
Esse é um desafio que nós, enquanto empreendedores, temos. Quando nós, por exemplo, no IMO 360, nós desenvolvemos tecnologia e temos 2.000 e tal pessoas que todos os dias utilizam aquilo, e se aquilo tem um problema, afetamos milhares e milhares e milhares de pessoas. Posso-vos dizer que eu não durmo totalmente descansado. Obviamente que, enquanto estrutura e organização, tentamos precaver-nos para essas situações, mas não é fácil gerir isso. Recentemente, como foi falado ali, comecei a trabalhar com inteligência artificial. Lá está, a questão de nos adaptarmos ao mercado, e eu quero falar, se não se importar, um bocadinho sobre isso. Às vezes estarmos atentos ao que acontece ao nosso lado, vocês universitários, pode-vos arranjar uma carreira para o resto da vida. Este exemplo é um exemplo que eu gostava de partilhar convosco. Na lógica do IMO 360, como vos falei, trabalhamos no mercado imobiliário, eu decidi que poderia trazer valor, trazendo a temática da inteligência artificial para esse mercado, porque é um mercado muito abstrato. E a verdade é que, até comentava isso com a minha esposa, a virmos para cá, eu nunca imaginei que em 3 meses seria, por exemplo, palestrante. Nunca. A questão de nos adaptarmos ao mercado pode fazer um gatilho para a vossa carreira. Por isso, muitas vezes, quando nós falamos de que a carreira passa por trabalhar necessariamente por conta de outrem, provavelmente para vocês, para muitos de vocês, essa não será a solução. Para muitos de vocês, a solução pode passar, e certamente poderá passar, por trabalharem por um projeto vosso. E se calhar, se vocês estiverem atentos a uma situação que está ao vosso lado, vocês abrem caminho para os outros. Agora, o que é preciso para isso? Essa é uma questão que a Ruth abordou e que eu também procuro reforçar quando trabalho com outras pessoas, que é, vocês têm que estar conscientes daquilo que está à vossa volta. E infelizmente, muita gente que trabalha por conta de outrem, ou até por conta própria, muitas vezes cinge-se ao que está a fazer agora. E requer muito de nós termos a capacidade de pensarmos o mercado às vezes a 10 anos ou 5 anos. Mas façam esse desafio. Uma das formas que vocês podem fazê-lo é, por exemplo, eu dou sempre esta sugestão, peguem num bloco de notas e anotem. Olha, eu muitas vezes faço isso, vou a um sítio qualquer, vejo que alguma coisa funciona mal, como é que eu podia resolver isto? A tal questão das soluções que a Ruth falou, por isso é que eu digo, esse é o perfil ideal. Como é que eu resolvo isto? Como é que eu trago a solução? Vocês talvez não saibam, mas quem inventou os post-its e registou essa marca registada tem rendimentos para as gerações todas futuras. Só porque se lembrou de registar uma patente, um post-it, não é? Todos nós utilizamos e até descartamos. Ou o clip. O clip nós usamos, ok? Claro que coisas mais recentes também nos trazem resultados. Depois, há uma frase que eu peço desculpa, eu pus aqui, mas é a frase de trás que me interessa. Esta é de um evento que eu fiz recentemente, que é: este é o momento. Nós temos que pensar o futuro, mas temos que perceber que é a ação que eu faço agora que vai definir o que nós vamos ter ou fazer no futuro. Então, quando vocês saírem do mercado de trabalho, vocês vão ter que ter a capacidade de se adaptarem, olhando para o agora, onde é que vocês se podem enquadrar o agora e pensando para o futuro. Então, o que eu vos trago agora é a minha análise muito breve sobre o que é ser empreendedor. Eu vou trazer sobre 2 perspectivas. Na perspectiva dos benefícios, do que eu acho, e dos riscos. Porque também não seria honesto se não vos apresentasse os riscos. Bom, em termos de benefícios, estes são os que eu me identifico mais e penso que na generalidade dos empreendedores que eu conheço, pessoas que trabalham em C-levels, também os têm. Primeiro, uma autonomia e independência. Eu comecei a trabalhar num banco, como vos disse, e na altura nós tínhamos imensas regalias. Uma delas, não tínhamos objetivos, que era uma coisa incrível, eu ainda sou desse tempo. Então eu estava num banco e não tinha objetivos, estávamos lá. Mas eu nunca me identifiquei com a forma de lá estar e estar restrito a uma secretária, a uma função. A mim interessa-me, e a um profissional, podem ser vocês no futuro, ter autonomia, ter independência. Eu às vezes até costumo dizer, eu quero ter a oportunidade, se precisar de levar o meu filho ao médico, levá-lo. Mas depois tenho outro problema, que raramente tenho tempo para o fazer. Mas tenho essa liberdade de o fazer. É aqui o equilíbrio que nós vamos encontrar. Depois, uma realização pessoal. A mim motiva-me a construir algo do zero. Se calhar a muitos de vocês também vos pode motivar isso. Às vezes tendemos a ser demasiado humildes com as nossas competências, com as nossas skills. Mas vocês devem valorizar as vossas skills.
construímos isto. Demos valor a isso. E eu tenho um particular valor em criar algo do zero. E isso para mim é extremamente gratificante. Outra parte é que nós não somos necessariamente movidos por dinheiro, mas por essa realização. Há uma coisa que eu gostava de vos pôr a pensar, universitários, que é, quando vocês saírem para o mercado de trabalho, pensando que vocês vão trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, vocês querem viver com o peso a pensar nas férias? Ou querem viver felizes, dentro do possível, nessas 8 a 10 horas? Eu prefiro a segunda opção. Então, como eu quero controlar esse ecossistema, sou eu que o defino. Por isso é que eu opto por ser empreendedor. Essa realização é importante. E depois tem um impacto social. Também é algo que eu gostava de abordar. É que alguns empreendedores são motivados por fazer a diferença. Eu penso que, não vos trago esses dados agora, mas grande parte das nossas invenções que hoje nós utilizamos para o nosso dia-a-dia, enfim, seja na área da saúde, seja na área do bem-estar, o que quer que seja, mas muitas delas são criadas com um objetivo de contribuir, de trazer algo benéfico. Vou-vos dar um exemplo. Bill Gates, nas suas muitas ações que faz, eu vi isto num documentário, Bill Gates tem um projeto de desenvolver sistemas de casas de banho, latrinas, portáteis para países de terceiro mundo, que não têm essa facilidade. Poderia estar a utilizar os recursos deles para outra coisa, mas há um impacto social que mexe em nós. Podemos contribuir com algo. E depois, a procura da independência financeira. Obviamente, não vamos dizer que não. Esta é uma questão que também move muito os empreendedores. Não vou abordar esta questão, mas eu arrisco-me a dizer que quem quiser ser ambicioso, e, meus queridos, não há problema nenhum em sermos ambiciosos. Depende depois de como é que nós levamos a nossa ambição. Mas se nós queremos ser ambiciosos, em Portugal é muito difícil sermos e termos uma realização trabalhando por conta de outrem. Esta é uma realidade. Há riscos em trabalharmos por conta própria, é verdade. E que, infelizmente, o nosso sistema não é amigo dos empresários, dos empreendedores. Mas mesmo assim, se nós queremos ter algum crescimento, um leverage, e termos uma independência financeira, nós muito mais facilmente podemos consegui-lo trabalhando por conta própria, ter o vosso próprio negócio do que por conta de outrem. Porquê? Porque as condições que estão à vossa volta não são totalmente definidas por vocês. Estão numa equipa competitiva, não conseguem, o vosso chefe não consegue ir com a vossa cara, nem sequer vos ouve. E então é um risco. E por esse motivo a independência financeira é também um motivo que move os empreendedores. Depois, o desafio. Há pessoas que são desafiadas e se vocês perguntarem à minha esposa, ela vai confirmar-vos a 1000 e qualquer coisa %. Eu aceito o desafio de começar tudo do zero. Quanto mais difícil, é onde eu estou. É um desafio, se calhar tem um pouco a ver com a minha genética, não sei, com o meu ambiente familiar também. Há pessoas que são motivadas só pelo desafio. E depois, a mudança de carreira. Se calhar, como a Ruth estava a dizer, e há bocado muito bem, muitas vezes vocês atingem um teto e vocês querem mais. Porque se querem sentir realizados pessoalmente, financeiramente, então a mudança de carreira é também um dos motivos e um dos benefícios. Depois temos os desafios. E eu quero aqui falar dos desafios que eu vejo em muitos empresários e em muitos negócios. Primeiro, e tocando ali um bocadinho no que o Jordi falou, em Portugal nós temos uma fraca literacia financeira. Nós vemos isso diariamente com os colaboradores. Vou-vos dar um exemplo. É uma coisa que me faz muita diferença. Porque é que nos vossos recibos de vencimento não aparece a parte que compete à entidade empregadora? Porque a entidade empregadora também faz descontos para o Estado que vocês vão sofrer mais tarde. Mas não sei se é por alguma opção política, normalmente oculta-se. Então muitas vezes o colaborador diz, eu ganho tão pouco. Na verdade pode ganhar pouco, mas nem sequer tem noção do que está implícito. Não percebe, não compreende qual é a comparticipação que a empresa faz. Depois, fala-se muito em poupanças, e muito bem, mas fala-se muito pouco em investimento. Muito pouco investimento. É engraçado que há um podcast que eu sigo, que se chama Bitalk, não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, e foi lá um político, e ele dizia que países nórdicos, que o Jordi falou, e é uma realidade, para eles arriscarem sistemas complexos de investimento não é um risco, mas para nós em Portugal é. Porquê? Porque
porque temos fraca literacia financeira. Portanto, se vocês querem um dia pensar em empreender, o meu conselho é que comecem já a aprender. Não esperem que o Estado ensine. Aliás, fico muito triste, porque recentemente votou-se contra o ensino de literacia financeira nas escolas. Apoia-se outras coisas, infelizmente isto rejeita-se. Nós não podemos viver dependentes de terceiros. Isto é uma característica que os empreendedores têm por natureza, mas vocês podem adquirir. Vocês podem adquirir isso. Mas este é um dos desafios que vocês vão ter. E depois, o segundo, isto não está por ordem, está bem de importância, é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Este é onde eu tenho uma grande dificuldade. Então reparem, por exemplo, que já nos aconteceu, e de certeza que onde a Ruth está, também acontece. Estamos no fim de semana, olha, aconteceu-me o ano passado num regional. Estava com os nossos filhotes e de repente tivemos um ataque informático da Ásia, mandou os nossos sistemas todos abaixo. Eram 11 da noite e nós temos que pôr aquilo a trabalhar. Esse equilíbrio vai ser muito difícil de gerir, mas vai sendo possível. Eu acho que todos os dias vou tentando melhorar. Depois a pressão e o stress. Como eu digo, eu não vos quero desencorajar a serem empreendedores, mas não ficaria totalmente satisfeito se só vos apresentasse os benefícios. Claro que para mim, se eu sou empreendedor é porque eu acho que os benefícios superam os riscos. Pressão e stress. É muito difícil tomarem decisões e vocês têm a pessoa do lado de esquerda a falar-vos de um problema, do lado direito de outro problema, se surge outro problema, tem uma dificuldade financeira por algum motivo, um cliente, enfim, toda essa pressão é difícil para muita gente, mas não é impossível. Então, soluções para isso é fácil, olha, fácil não é fácil, mas existem. Primeiro, se vocês são jovens, ponham as pessoas certas à vossa volta. Eu tenho sorte, entre aspas, de ter uma esposa que compreende o meu estilo de vida e que me apoia. Para mim é fundamental e não teria de forma alguma hipótese de ser de outra forma. É importante as pessoas que nós estamos à nossa volta, o marido, a mulher, os pais, os amigos. É importante para pelo menos poder baixar o nível. Infelizmente, o próximo ponto é o que eu também sinto muito, que são as barreiras culturais e pessoais. Muitas pessoas não compreendem, e principalmente nós em Portugal, que nós não somos um país de empreendedores. Falamos do tempo das descobertas, que Portugal é um país fantástico e somos os que inventámos a Via Verde, mas não passamos daí. Portugal não é um país de empreendedores atualmente. Talvez porque isso não se incentiva. Muita gente, se vocês, e vou-vos fazer esse desafio, experimentem dizer aos vossos amigos, olha, vou abrir o meu negócio. A primeira coisa que vos vão dizer é, tu és louco. Tu não sabes onde é que te estás a meter. É ou não é? Pensa bem, é melhor estás a trabalhar por conta de outrem. Nesse momento é importante que vocês estejam preparados. Tudo o que a Ruth falou há bocado, o Jordi falou também há bocadinho, tudo começa desde pequeno, o nosso berço, desde falarmos sobre literacia financeira, saber analisar as coisas que estão no nosso dia-a-dia, sobre a questão de sairmos das escolas e prepararmos, aceitarmos o passo para darmos um seguimento à nossa carreira, mas tenham em mente que em Portugal pode não ser fácil que isso aconteça. E depois ter um mindset e aprendizagem. O nosso mindset, o que está na nossa mente, o nosso foco, a nossa disponibilidade, a nossa objetividade. Mas sabem, isso treina-se. E sabem como é que isso se treina? Com as dificuldades. Com o nosso foco, a nossa disponibilidade e a nossa capacidade de aprendizagem. A Ruth há bocado falou nisso porque é de facto uma realidade, que é vocês valorizarem o que vocês sabem. Está tudo muito bem, vocês saem da vossa universidade a saber alguma coisa, mas saber que podem saber muito mais. É muito importante que isso aconteça. E o mindset é trabalhado, aquilo que está na vossa mente. O que é que eu vou conseguir? É a prazo. Eu costumo dizer, quando às vezes me dizem, mas isso demora não sei quanto tempo. Eu tenho tempo. Fui na minha estratégia e independentemente de ir para a esquerda, para a direita, nós vamos conseguindo. Estes são os desafios que eu sinto. Eu acho que, pessoalmente, talvez não seja para muitos serem empreendedores e está tudo muito bem, está ótimo. Talvez para alguns seja uma opção que nunca tenham considerado. Mas eu acho que é uma opção que devem considerar. Porque empreendedor é isto mesmo. Envolve uma gestão enorme, não sei se vocês estão a ver. É difícil,
é mais complexa do que qualquer outra profissão. Eu arrisco-me a dizer isto, espero que os meus outros colegas não me levem a mal, mas obrigam-nos a, olha, eu tenho que conhecer um bocadinho de tudo, de contabilidade, tenho que conhecer um bocadinho de tudo sobre recursos humanos, tenho que conhecer um bocadinho de tudo sobre legislação, temos que saber um bocadinho de tudo. O que é que o colaborador A faz, o B faz, as funções fazem, e por isso torna-se muito complexa. Mas o sabor que se pode tirar, e eu ponho isto entre aspas, é enorme, é gratificante. Eu não me vejo a fazer outra coisa senão a estar a criar coisas. Não me vejo, sinceramente não me vejo. E considerando o momento em que nós vivemos na sociedade, eu acho que nós estamos no momento atual para sermos empreendedores. Não vou abordar aqui outras opções, mas reparem, nunca se falou tanto em VCs, em investidores. Ontem estava a ler no jornal económico que ainda há não sei quantos 1.000 milhões de euros disponíveis para investir em projetos. Isso no meu tempo, quando eu comecei, não havia. Nem no do Carlos. Qualquer pessoa está desejosa para ouvir um pitch vosso, mas atenção, tem que trazer uma solução. Então o que é que nós podemos fazer hoje? Nós podemos começar a preparar a nossa carreira, encarar também esta possibilidade. E como é que eu poderia aportar? Mas sabem, há uma coisa mais que eu gosto no empreendedorismo, que é o testemunho. Eu tenho um princípio nas minhas empresas. Eu nunca falo que sou adventista. Nunca. Sabem porquê? Porque eu espero sempre pelo momento que eles identifiquem isso. E quando há um momento em que se proporciona, por algum motivo, e eu digo, era o que o Rui estava a dizer, a questão da empatia. Eu não preciso dizer nada. Eles compreendem tudo. E por isso é que nós podemos fazer a diferença como empreendedores, do lado social, na sociedade, nas pessoas com quem nós trabalhamos. Nós podemos dar o exemplo a muita gente e, em algum momento de descontração, podemos falar sobre a Bíblia. Isso acontece muitas vezes. Às vezes não que nós desejamos, porque estamos sempre a correr, mas é uma forma de nós também podermos testemunhar e contribuirmos para a sociedade. Eu quero-vos dar algumas dicas se vocês optarem por empreender. Está bem? Primeiro, rodearem-se de pessoas que vos tragam valor. Não sei se conseguem ver. Sim. Esta é, quanto mais velho estou, mais sei que esta é importante. Eu não quero qualquer pessoa a opinar sobre as minhas ideias. Eu quero as pessoas certas. Para isso eu vou ter que as identificar e ouvi-las. É muito comum, por exemplo, eu sempre que posso, eu já cheguei a ir de Leiria para Lisboa só para me reunir com outro CEO para ouvi-lo. Mas se me sugerirem outra, se calhar eu vou dizer não, obrigado. Eu quero ter as pessoas certas. Atenção, não estou desinteressado da pessoa, mas rodeiam-se das pessoas que vos tragam valor. Mas se existe um lado empreendedor, o lado em que eu ouço um CEO, existe um lado também familiar. Se vocês têm alguém que passa a vida a dizer, pois, tu assim não vais a lado nenhum, de uma forma simpática, afastem-se dessa influência. O que nós cultivamos aqui é o que nós vamos produzir mais à frente. Então essa é a primeira dica. Segunda, aprender constantemente e diariamente. Nunca saibam tudo. Saibam que estão num caminho de aprender muito. E para isso, ouçam, nós hoje temos muita coisa que não havia no meu tempo. Podcasts, há tanta coisa. Vídeos, YouTube, mentores, influencers que são empreendedores. Aprendam. Tentem aplicar isso na vossa vida. Depois, conhecer os riscos. Eu também ponho isto como é muito importante. Às vezes as pessoas confundem um empreendedor com um irresponsável. Às vezes é o contrário. O irresponsável é o que não compreende o empreendedor. Mas para isso vocês têm de compreender os riscos das decisões que vocês tomam. Depois, humildade. Humildade não é humilhação. Humildade é aprender. Queremos aprender. Eu quero aprender mais. Mas ser humilde também é reconhecer o valor que se tem. Isto é uma máxima que eu disse sempre. Sermos realistas, otimistas e positivos é outra característica. Okay? Ou seja, olhamos para o presente e vemos o que é que podemos agir. Mas somos otimistas e positivos para olharmos para o que podemos vir a fazer e para o que o mercado pode acontecer. Um exemplo, está bem? Muito simples. Se há algum tempo atrás se dizia
que a inteligência artificial, e falando sobre ela, não iria ter impacto em nós e que isso não ia dar em nada, hoje já se muda de opinião. Então vamos olhar para o lado positivo da coisa. Por exemplo, sobre a inteligência artificial. A mim não me interessa, entre aspas, se ela vai destruir os postos de trabalho. É como é que nós podemos pegar nela e fazer criar postos de trabalho. Há sempre dois lados da moeda que nós podemos olhar, entendem? Então vamos ter isso no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho. Ok, se eu posso fazer isto, vamos tentar. Tenho este desafio, é para eu crescer. Tenho isto, é para eu olhar para outra perspectiva. Ok? Empreender pode e faz a diferença na vida de muitas pessoas. É um modo de testemunhar. Eu tenho estado a ler Provérbios. Curiosamente, há um formador que não é que agora é cristão, que falou sobre Provérbios e eu voltei a pegar no livro. Eu não vou ler estes versículos todos, mas há uma coisa, e o Jordi também falou isso, e agradeço também ter abordado essa questão. Deus e a Bíblia querem que nós possamos ser pessoas de sucesso. Ser uma pessoa de sucesso não é necessariamente uma pessoa que valoriza o dinheiro. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que atingiu os seus objetivos nas suas múltiplas facetas e nos seus múltiplos planos. Se ela quer que nós sejamos pessoas de sucesso, nós também temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é conhecermos, é entregarmos os planos a Deus, mas é também adquirir as competências necessárias, etc. Eu gosto muito ali, se me permitirem, então vou só destacar um, que é o último, que é: se passas o tempo a dormir, eu pus uma versão mais recente, se não se importam, se passas o tempo a dormir, ficarás pobre. Mantém-te desperto e terás pão de sobra. Então, temos duas formas de o fazer. Trabalhando por conta de outrem, também é uma opção, continuo a dizer, ou, se vocês quiserem tentar ir um bocadinho mais além, conhecendo os riscos e os benefícios, olharmos para o último e dizer: olha, eu vou estar atento, eu vou ver como é que eu posso contribuir, é isto que eu desejo, e então é isto que eu vou fazer. Ok? Portanto, não sendo fácil responder a esta questão, fica aqui um panorama geral sobre o que é ser empreendedor. Obviamente, e permitam-me então terminar com isto, não me vejo a fazer de outra coisa e de outra forma. Sinto-me realizado como tal, e por isso, se vocês estão a considerar isso, se alguma vez não consideraram e agora vão considerar, possam ter isso na vossa mente e considerem. Se alguém no final tiver algumas questões, também já nos falaram, venham ter e coloquem. Obrigado.